Bom dia. Bom dia. Amém, que igreja animada. Bom dia para você de casa, que alegria estarmos aí recebendo você nesse início de dia para estudarmos a palavra. E eu tenho não apenas um capítulo novo para estudar contigo hoje, mas tenho um colega novo para te apresentar. E estão aqui comigo um rapaz que veio de longe e ele irá se apresentar agora para nós. Olá, meu nome é César, eu venho do Distrito Federal. E é um prazer muito grande estar aqui na Escola de Profeta, junto com esse pessoal maravilhoso e aprendendo mais e mais do nosso Deus, para poder um dia também estar levando avante essa obra do Senhor que é confiada a cada um de nós. Amém! Então que Deus possa me abençoar, César, seja bem-vindo em nossa família, que Deus lhe use poderosamente. Amém? Vamos orar então agora para nós iniciarmos nosso culto. O irmão César estará dirigindo a oração para nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por este momento, por todos os momentos que o Senhor concede nas nossas vidas. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito na nossa vida, porque sem Ti não podemos fazer nada, meu Deus. O Senhor é a força que está em cada um de nós, que possamos, meu Pai, a cada dia ter um espírito de obediência e andar segundo a Tua vontade, Senhor. Porque o Senhor que sabe o que é melhor para nós e sabe para onde há de levar cada um de nós para um lugar a qual os nossos olhos nunca viram, Pai. Que o Senhor preencha o nosso coração da Tua vontade, que tenhamos sede e fome da Tua palavra. Amém. E venhamos buscar e que possamos, meu Pai, pelo Teu poder, levar a Tua mensagem às pessoas do mundo que estão necessitando. Em nome de Jesus te peço e te agradeço. Amém. Amém. E como César disse no início, a obra de missão, a obra de ir avante, é uma obra que Deus confiou a todos nós e chama a todos. Deus pede que os cristãos possam ir avante. Nós vamos cantar visando isso. Motivo
darmos continuidade, iremos recitar o verso dessa semana, que se encontra em 1 Tessalonicenses 3, 8. E iremos contar aqui do 1 ao 3 e começaremos então. 1, 2, 3. 1 Tessalonicenses 3, 8. Porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3, 8. 1 Tessalonicenses 3, 8. Porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3, 8. 1 Tessalonicenses 3, 8. Porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3, 8. Amém. E agora iremos ter a recapitulação do estudo. Que Deus lhe abençoe. Amém. Que momento prazeroso poder abrir a palavra do Senhor e estar ao teu lado para estudar a Bíblia. Que bom que você veio, que bom que você chegou, que bom que você está com a sua Bíblia. Todos aqui já estão com as Bíblias abertas e nós vamos agora ouvir a voz do Senhor. Que coisa importante, né? Ouvir a voz de Deus. E o nosso estudo de hoje nos direcionou a estudarmos o livro de Salmos, né? Estudamos os Salmos 45 e os Salmos 47. E acompanhado a isso, nós também lemos Lucas, capítulo 13. E ainda acrescentando a toda essa informação, nós tivemos o Parábolas de Jesus, capítulo 17. E nós vamos nos deleitar agora em estudar essas maravilhas do Senhor. Eu quero começar falando com você sobre o Salmo 47. O Salmo 47 é um salmo festivo, é um salmo de louvor a Deus. Sabe qual é a essência desse salmo? Está no título? Deus, o Rei da Terra. Você vai ver que durante todo o salmo isso vai ser repetido, essa informação vai ser frisada. E a gente já aprendeu, né? Que repetição é porque Deus tem algo muito importante para falar naquilo. E aí ele repete de várias vezes: Deus é o Rei de toda a terra. Tudo é? Tudo. Cada cantinho dessa terra, cada ser humano que existe, Deus é rei sobre eles, sobre os animais, sobre as pessoas, sobre tudo que há nessa terra. Deus é rei. Nós estávamos estudando junto aos alunos que Deus, pelo sacrifício de Cristo, adquiriu a humanidade. Todos, crédulos e incrédulos, são do Senhor. Você sabia disso? Todos que existem neste mundo foram comprados pelo sangue de Cristo. São propriedade de Deus. E Ele é rei por direito e rei por mérito. Pensa que coisa linda! E é isso que nós vamos ver aqui no Salmo 47. É um convite, batam palmas, cantem, louvem a esse rei que está sobre toda a terra. O versinho... Desculpa, eu tenho que pegar essa Bíblia que é fiel. O versinho aqui que diz... O versinho 8 aqui do capítulo 47 vai trazer a seguinte informação para nós, ó. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Que lindo, né? E esse Deus que é rei tem as suas características pessoais. Você sabe quais são as características deste rei? Estão no Salmo 45. O Salmo 45 é um salmo messiânico. É um salmo que vem fazendo uma alusão a Cristo e a sua noiva. E aqui no Salmo 45, ele começa a dizer que Cristo, como aquele que viria, seria o mais formoso entre todos os homens. O mais belo, o mais lindo que já existiu nessa terra.
E nós já acompanhamos aí no desejado de todas as nações a vida, o caráter de Cristo e podemos afirmar com toda certeza, junto com Davi, realmente Cristo é o mais formoso dentre os homens. E aqui no Salmo 45 vem trazendo as características deste rei. Aqui no verso 6 traz uma informação muito importante sobre uma parte da vida desse rei. Aqui no verso 6 diz assim, ó: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Qual é a característica desse rei? Ele ama a justiça e odeia o quê? A iniquidade. Você gostaria de ser servo desse rei, que é mais formoso dentre todos, que ama a justiça e odeia a iniquidade? Aqui continua dizendo: por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Em que momento foi dito isso para Cristo? Vocês, alunos da escola, já sabem, não já? Quando a gente estuda sobre o concerto eterno, quando nós estudamos lá em Hebreus essa fala de Deus Pai para Deus Filho, nós estamos presenciando o quê? A unção de Cristo como Filho. Que lindo, né? Isso foi dito na unção de Cristo. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. E tu és o Messias, o ungido do Senhor, para salvar a humanidade perdida. Pensa que coisa linda, essas palavras foram ditas para Cristo. E você faz parte do reinado, do domínio desse rei. Não é bom pensar nisso? Encha teu coração, você é proprietário desse rei. E esse rei, Cristo Jesus, nos ensinou algo muito importante enquanto esteve nesta terra. E essa lição dele está lá em Lucas capítulo 13. Nós vamos encontrar em Lucas 13 a parábola que nós vamos estudar hoje. Nós estamos vindo aí estudando várias parábolas de Cristo, as lições que ele queria ensinar através dessas parábolas que ele nos ensinou. E aqui na parábola de hoje, nós vamos aprender algo muito importante. Estava Cristo advertindo o povo a respeito da sua vinda no reino dos céus. Ele estava falando sobre isso e estava advertindo as pessoas a respeito da ignorância, da indiferença com que eles tratavam a respeito desse assunto tão importante. E aí ele disse para eles assim, estou trazendo o contexto para vocês entenderem por que Cristo falou essa parábola que nós vamos estudar hoje. E aí ele falou assim, olha, vocês sabem olhar para o céu e discernir o tempo e dizer quando é que vai chover e quando é que não vai? Mas vocês não percebem os sinais que estão na vista de vocês a respeito da vinda do meu reino. Vocês estão ignorantes demais, indiferentes demais. Quando Jesus fala isso, entra agora o capítulo 13. E aí veja só o que está escrito no versinho 1. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Que situação é essa que está acontecendo aqui? Jesus está falando de uma coisa e eles vieram com outro assunto. Veja só o que o Parábolas de Jesus tem para nos dizer a respeito desse verso que nós acabamos de ler no Lucas 13. O parágrafo que começa, os homens de então estavam tão prontos. Se você aí de casa tem o seu livro, você vai procurar esse parágrafo e vai ler junto comigo. Mais para frente desse parágrafo, diz assim, os ouvintes contaram a Jesus de um acontecimento que acabava de causar grande sensação. Algumas medidas de Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, escandalizaram o povo. Houvera um levante em Jerusalém e Pilatos tentara sufocá-lo pela violência. Isso era comum em Jerusalém. Haviam muitos levantes, muitos motins, o pessoal se irava, se rebelava contra o governo romano.
E várias vezes eles tiveram que usar da violência para abater a fúria da multidão. E lá estava mais uma vez isso acontecendo. Então, rapidamente, Pilatos tentou sufocar pela violência aquele levante que estava acontecendo. Numa ocasião, seus soldados invadiram o átrio do templo e degolaram alguns peregrinos galileus no ato de oferecer seus sacrifícios. Os judeus consideravam as calamidades um castigo motivado pelos pecados da vítima. E aqueles que narravam esse ato de violência faziam com satisfação íntima. Segundo seu modo de ver, sua felicidade era prova de serem muito melhores. E por isso, mais favorecidos de Deus do que aqueles galileus. Esperavam ouvir de Jesus palavras de condenação sobre esses homens que, sem dúvida, haviam merecido a pena. Vocês conseguem entender o que estava acontecendo aqui? Jesus está advertindo eles e dizendo, olha, vocês estão ignorantes demais, vocês estão indiferentes demais, vocês têm que abrir os olhos de vocês, o reino de Deus vai chegar e vocês vão ficar para trás. Ele falou, e eles começaram a falar desse assunto. Não, mas o senhor ouviu falar daqueles galileus que foram mortos por Pilatos na hora de oferecer o sacrifício? O senhor está querendo nos advertir de quê? Nós não somos ruins. Olha para a nossa vida. Nós somos muito abençoados. Isso é prova de que o Senhor Deus está a nosso favor. Nós somos favorecidos pelo céu. E ímpios é aquele ali, aqueles galileus. Olha o que aconteceu na vida deles. Olha a tragédia que aconteceu na vida deles. Eles sim são ímpios e merecedores da justiça divina. Eles sim são pecadores. Nós não. Aí Cristo olha para aquele pensamento sendo levantado e ele responde simplesmente o verso 2, capítulo 13 de Lucas. Ele diz assim, respondeu Jesus, cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Está dizendo, ei, as calamidades, elas servem para humilhar o coração e levar ao arrependimento de pecados. Você sabe por que acontecem as calamidades? As calamidades acontecem como advertência do céu, para que a gente humilhe o nosso coração e se arrependa dos nossos pecados. E Jesus estava dizendo para eles, olha, vocês estão apontando isso para mim como algo merecedor da justiça divina, mas eu quero que vocês coloquem a barba de vocês de molho, porque se vocês não mudarem, de igual modo, vocês perecerão. Do que Jesus estava falando? Naquele momento diz que Jesus olhava com um olhar profético. E enquanto Jesus estava ouvindo aquelas palavras daqueles homens dizendo, nós somos favorecidos pelo céu, aqueles galileus são pecadores, mas nós somos favorecidos, jamais o mal virá sobre nós. Jesus olhava para aquela cena e pensava e via o cerco de Jerusalém e aqueles próprios judeus sendo mortos, igualmente aqueles galileus. E Jesus disse, cuidem, porque se vocês não mudarem, da mesma maneira vocês perecerão. Que terrível é não saber a sua condição. E é nesse contexto que Jesus lança a parábola que nós vamos estudar hoje. Ele falou, eu vou explicar para vocês qual é a condição de vocês. Certo homem, pega aí a sua Bíblia, aqui no verso 6 do capítulo 13. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa este ano até que eu a escave em redor e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não der, depois a mandarás cortar. Olha que interessante, nós temos alguns personagens aqui nessa parábola. Nós temos o proprietário da vinha, não é isso? Temos o vinhateiro, o jardineiro, né? Que cuidava daquela vinha.
temos a vinha e temos a figueira. Nós sabemos que o proprietário desta vinha é Deus Pai. E o vinhateiro que cuida da vinha e que por 3 anos esteve ali cuidando daquela vinha e aquela figueira não funcionava, era quem? Cristo Jesus. A vinha, não temos dúvida nenhuma, várias vezes na Bíblia nós vemos Deus associando Israel como a vinha do Senhor. Você pega o livro de Isaías e você acha lá essa informação. Quem era a figueira, então? Interessante, uma figueira numa vinha, né? Quem era a figueira que estava plantada nesta vinha? O parágrafo que começa, os ouvintes de Cristo não podiam mal interpretar a aplicação, você vai encontrar essa resposta. No final desse parágrafo diz, a geração a qual o Salvador tinha vindo era representada pela figueira na vinha do Senhor, dentro do círculo de seus cuidados e bênçãos especiais. Quem era a figueira? A geração a qual Cristo referia aquela parábola. Jesus estava dizendo, olha, vocês estão dentro da vinha do Senhor. Vocês são uma figueira. E por 3 anos eu trabalhei em prol de vocês, mas a figueira de vocês é estéril. Por 3 anos eu tenho vindo aqui buscar fruto, nenhum sequer eu achei. É duro ouvir isso, com toda certeza, mas mais duro ainda é ouvir isso de Deus. Dizer que você não dá fruto nenhum. O parágrafo que diz, Deus por seu Filho, explica algo muito interessante, eu quero que você aí de casa preste muito atenção nesse parágrafo. Ele é de uma solenidade tão grande que eu não consigo expressar para você. Aqui diz que Deus, por seu Filho, procurara frutos, mas não encontrou nenhum. Israel era um estorvo à terra. Toda a sua existência era uma maldição. Você tem noção do que é você ouvir isso da boca de Deus? Toda a existência de Israel era uma maldição, pois ocupava na vinha o lugar que uma árvore frutífera poderia preencher. Roubava o mundo das bênçãos que Deus intencionava dar. Eu quero dizer para você que está assistindo esses vídeos, você que está aprendendo da palavra de Deus, e eu que estou aqui falando, nós somos devedores. Eu e você somos devedores ao céu, e se nós não ensinarmos, se nós não compartilharmos, nós estaremos roubando das pessoas o direito de aprender a verdade. É assim que o céu nos enxerga como ladrões. Quando a gente se omite, quando a gente se nega a falar porque é tímido, porque é vergonhoso, ou porque não sabe, ou porque as desculpas que você quiser inventar, o céu vai dizer que você é um quê? Um ladrão. Você está roubando o mundo das bênçãos que Deus intencionava dar. Nós temos que aprender que somos um conduto. As coisas têm que passar por nós para abençoar a vida de outros. Os israelitas mal representavam a Deus. Não eram somente inúteis, mas decididamente um embaraço. Não basta ser inútil, era um embaraço, atrapalhava a obra de Deus. Mas eles professavam crer em Deus. Eles eram religiosos. Mas Deus estava dizendo que a vida deles era uma maldição, que eles eram inúteis e ainda eram um embaraço. Sua vida religiosa iludia em alto grau e, em vez de salvação, acarretava ruína. Que Deus nos livre dessa condição desgraçada. Mas essa era a condição do povo de Israel. Essa era a condição da figueira que estava plantada naquela vinha. E Jesus estava querendo chamar a atenção e dizer, não, vocês estão olhando para o pecado dos outros. Deixa eu mostrar a condição de vocês. Vocês são miseráveis, pobres, cegos, nu, e vocês não enxergam. Vocês não percebem. Mas sabe uma coisa interessante? É que nessa parábola se mostra a justiça e a misericórdia de Deus. Como Deus trabalha com essas duas características tão bem atreladas. Diz que a figueira por 3 anos não deu fruto nenhum.
Era inútil, só estorvava. Era um estorvo. Só que o que o vinhateiro diz para o proprietário? Deixa, mas este ano eu te peço. Eu vou pegar, eu vou cercá-la, eu vou enchê-la de esterco, eu vou cuidar dela, ela vai dar frutos. Se não der, corta. Olha o pedido do vinhateiro, ele fala, deixa eu cuidar mais um ano dela. Dá mais uma oportunidade, dá mais uma chance. Eu quero dizer para você que esse não era só o desejo do vinhateiro, esse também era o desejo do proprietário. O proprietário também queria que aquela vinha desse frutos. E é por isso que ele concorda com o vinhateiro. Ele diz, está certo, façamos assim. Era o apelo de Cristo em prol de Israel. Deixa mais uma oportunidade, deixa mais este ano, eu imploro. E assim foi, porque os discípulos, quando receberam a comissão, para onde é que eles foram primeiramente? Evangelizar aonde? Jerusalém. E Jerusalém foi destruída só no ano 70? Quanto tempo mais de misericórdia Deus concedeu para que aquela figueira desse fruto? E aí esse era o comum acordo entre o proprietário e o vinhateiro, porque ambos tinham o mesmo desejo, que a figueira desse fruto. Eu quero ler para você um parágrafo. O proprietário e o vinhateiro, é assim o início do parágrafo, têm o mesmo interesse na figueira. Assim o pai e o filho eram um no amor ao povo escolhido. Quero dizer para você que você é amado pelo Pai, você é amado pelo Filho e pelo Espírito Santo. E eles unidos trabalham em prol da tua vida, para que a tua vida funcione, para que você dê certo. Esse é o desejo do coração deles. Agora, perceba uma coisa. Aqui não fala o fim da parábola. Vocês perceberam que essa parábola não tem fim? Percebe que a história não acaba? Ele diz, vamos investir mais um ano, se não der certo, a gente corta. Mas não fala se a figueira chegou a dar fruto ou não. Diz que neste momento, Jesus interrompe a história. Porque a decisão final dessa história estava na mão de quem? Da figueira. De quem estava ouvindo aquela parábola. Vocês vão decidir se a figueira vai ser cortada ou não. Está na mão de vocês. Dependia da decisão deles. E eu quero dizer para você, meu amigo que está em casa, para os meus amigos que estão aqui na igreja, que não é diferente hoje. Esta advertência que foi dita no passado ao povo de Israel é dirigida a nós também, que vivemos hoje. E tem um parágrafo que eu gostaria de ler para você, que diz o seguinte: essa advertência também é dirigida a nós que vivemos nesta geração. É você, ó coração indiferente, uma árvore infrutífera na vinha do Senhor? Você se sente assim, como essa figueira estéril, infrutífera? Você se sente numa vida ociosa, apatia, sem saber ao certo o que fazer, como fazer? É assim que você se sente? Será esta sentença lhe endereçada em breve? Quanto tempo recebeu suas dádivas? Quanto tempo tem ele vigiado e esperado uma retribuição do seu amor? Quanto tempo Deus está esperando por você e pela sua decisão? Que privilégio tem você em ser plantado em sua vinha e estar sob a proteção do jardineiro? Quanto tempo você tem usufruído das bênçãos do Senhor? Com quanta frequência a terna mensagem do Evangelho lhe comoveu o coração? Tomou o nome de Cristo, exteriormente você é membro da igreja, que é seu corpo. Contudo, está consciente de nenhuma ligação viva com o grande coração do amor de Deus? A corrente de sua vida não flui através de você. As doces graças de seu caráter, os frutos do Espírito, não são vistos na sua vida. Eu quero dizer que, embora talvez obscuramente, você reconhece que é um empecilho ao solo, quero dizer que Deus, em sua grande misericórdia, não te cortou. Ele não te contempla de maneira fria. Ele não se volta com indiferença para com você e nem te abandona à destruição. Ele olha para você e clama: como te deixaria, ó Efraim?
como te entregaria ao Israel. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. O misericordioso Salvador diz concernente a você: poupa ainda este ano, até que eu escave e a esterque. Eu quero dizer que o céu está investindo em você. Ainda que você se sinta como essa figueira, Deus não te joga de lado. Ele não te trata com indiferença e Ele não quer te destruir nem te cortar. Ele ama você demais e é por isso que quanto mais é miserável a situação de alguém, mais o céu vai fazer o quê? Investir, mais o céu vai atrás, mais o céu vai querer salvar. Esse é o desejo do céu em relação à sua vida. E eu quero que nesta manhã fique um apelo no seu coração. O apelo que está lá em Oséias 14, do verso 1 a 8. Hoje, Jesus está te convidando, Jesus está me convidando, Jesus está convidando você. Converta-te. Converta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, e eu sararei a sua perversão. Eu voluntariamente os amarei. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará suas raízes como o Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. De mim é achado o teu fruto. O apelo de Deus aos nossos corações é que nos convertamos, nos voltemos de maneira completa e sem reservas. Não resista a esse apelo. Quanto mais se resiste, mais o coração se endurece. Você pode finalizar a história dessa parábola de maneira muito diferente que o povo de Israel finalizou. A figueira pode dar frutos em abundância. E a sua vida pode ser uma bênção para toda a humanidade. Que você creia nisso, que é possível. É possível. Cristo está investindo em você para que você seja uma grande bênção para a humanidade. Que o Senhor Deus te abençoe. Eu quero convidar você a orarmos ao Senhor e implorarmos para que Ele faça em nós a mudança necessária para a nossa vida. Vamos nos ajoelhar? Querido Deus e bom Pai, nessa parábola, Senhor, nós tivemos a certeza que o Senhor nos ama e que o céu tem o desejo de que produzamos frutos em abundância. E eu sei que o Senhor está fazendo de tudo, Senhor Deus, dando todas as bênçãos possíveis para que nós possamos dar frutos em abundância. Eu imploro, Pai, que o nosso coração esteja aberto, disponível para ouvir a Tua voz. Eu imploro pelas pessoas que estão em casa. Só o Senhor conhece as angústias do coração, só o Senhor conhece as lutas de cada um. Mas eu imploro que neste momento o Senhor possa abraçar a cada um deles. Eles se sintam abraçados e amparados pelo Teu amor e pela Tua graça, fortalecidos, Senhor Deus, na fé e na esperança de que o Senhor tem um plano na história deles. Também entregamos a nossa vida, Senhor, imploramos para que o Senhor nos ajude a não envergonharmos o Teu nome, a não sermos inúteis, Senhor Deus, e nem um estorvo a essa terra, mas pelo contrário, que a nossa vida seja uma bênção, Senhor Deus. Faça de nós uma bênção para a humanidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe. Tenha certeza, Deus ama até aqueles que não estão dando fruto. Mas lembre-se, a misericórdia de Deus tem um tempo, ela também acaba. Que você aproveite da graça e da misericórdia do Senhor no dia de hoje e até amanhã.